Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a nossa live da nossa casa. Vamos só dar um tempinho aqui para o pessoal poder entrar e dá tempo de eu compartilhar com os meus contatos aqui do WhatsApp para a gente poder fazer essa abertura aí. Só um segundo. E vocês também aproveitam para poder fazer a mesma coisa. Compartilhar, curtir. Só um minutinho. Vamos lá. Foi. Então vamos lá. Vamos fazer uma prece, abrir os nossos trabalhos. Hoje a gente vai ter um tema super interessante, né? Que é Espiritismo e Vida. Então eu vou fazer uma palestra aqui rápida para a gente poder aproveitar o tempo, não só com a explanação da nossa irmã, como também para a gente poder interagir, ela interagir com todos nós e com vocês que quiserem fazer as perguntas. Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome, agradecidos pela oportunidade do estudo e do aprendizado. Rogamos a Ti, Mestre amado, que possa nos envolver, nos amparar, nos auxiliar, possa envolver a nossa irmã, que irá fazer o trabalho da noite, que ela possa ser amparada pelo seu anjo guardião, seus guias e mentores espirituais. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, a nossa irmã, que vocês conhecem, todos vocês conhecem aí, de Bezerra, eu falei com ela antes, eu não a conheço pessoalmente, eu não tinha assistido palestra dela ainda, mas o pessoal conhece, fala muito bem dela, que é a Roberta Olmo. Então agora a palavra é dela. Não vou ficar me alongando muito para ela poder falar à vontade aí desse tema, poder trazer para a gente um trabalho importante. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente no coração de todos nós e que possamos, na noite de hoje, estar todos aqui reunidos, vibrando, né, pelo momento presente e pensando no tema da noite. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Como eu disse antes, né, para o nosso amigo Sander que nos apresentou, é sempre uma oportunidade muito gratificante quando nós somos convidados a fazer uma palestra, né, numa casa espírita, porque nós somos aqueles que somos os maiores beneficiados, porque a nós é dada a oportunidade de estudar, de conhecer um pouco mais, né, para que a gente possa transmitir de forma mais segura o conhecimento doutrinário. Então, agradeço a todos vocês pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade do aprendizado, e que neste momento, né, nós possamos todos estar numa mesma vibração, numa mesma sintonia, né, para falar sobre o tema da noite. E quando eu pensei no tema da noite, eu pensei logo em espiritismo e vida. E quando a gente fala de espiritismo e fala de vida, muita gente já pensa logo na vida futura, né? Como será depois desta vida, né? O que espera, né? O que está à nossa espera? Como será o depois desta nossa existência? Só que a verdade é que nós somos espíritos, né? Passando por estágios de aprendizagem, estamos aqui na Terra tendo essa oportunidade, né? De evoluir, de aprimorar, de crescer, mas a gente tem que entender que o nosso crescimento ele é um crescimento do agora, né? O que vai acontecer na vida futura é reflexo daquilo que nós estamos vivendo no nosso agora, né? O que nós fizemos no passado, quem nós fomos no passado, né? Por que passamos no passado, isso tudo, né? Apesar de ser objeto de curiosidade de muitos, na verdade, isso nos tornou quem somos hoje, né? Mas passou, né? A gente não consegue modificar aquilo que passou, mas a gente consegue ter uma atuação direta sobre o nosso momento presente, sobre esse nosso instante de vida. Então, é muito importante que quando a gente
pare para estudar e meditar sobre o conhecimento doutrinário, que nós não fiquemos presos somente ao que o Espiritismo nos traz em relação à vida futura, mas que nós possamos refletir de que modo esse conhecimento que o Espiritismo nos proporciona pode afetar e pode ter uma ação direta no nosso momento presente, nesta vida que nós estamos vivendo aqui. Né? E aí eu lembro uma mensagem de Maria Dolores, que nós vamos encontrar sobre a psicografia de Chico Xavier, em que essa mensagem ela é intitulada A Lei de Deus. E ela diz assim: quando a sombra te envolva em cárcere de angústia e entregaste a oração ante os golpes da vida, perguntas muita vez, alma querida, onde a luz que venha te libertar. Do que tenho a rever em meus testes no mundo, posso apenas dizer-te as horas de agonia, as mesmas sugestões que a prece me trazia. Esperar, esperar. Espíritos na terra, herdando de nós mesmos, temos quase nós todos as raízes de débitos e tramas infelizes que assumimos outrora sem pensar. Nos instantes de hoje, o tempo nos revisa e, clamando ao colher de nossa plantação, eis que o mundo nos pede ao coração esperar, esperar. Não te lastimes, pois, todos os seres, dos abismos aos céus, do mineral ao homem, sem correções e lágrimas que os domem, nunca se arredariam de lugar. Não há lição sem preço no caminho. Toda a ascensão exige esforço e luta. Por isso, a vida fala e a própria vida escuta. Esperar, esperar. A semente no chão aguarda a flor, e a flor reclama o fruto. À noite espera o sol retornar ao horizonte. O deserto suplica o bálsamo da fonte. A fonte busca o rio e o rio pede o mar. A gradação, porém, tudo acompanha e rege na voragem do tempo. A justiça se esconde e ao tumulto da pressa a lógica responde. Esperar, esperar. Assim também alma fraterna e boa, aceita a prova justa, aguarda e pensa, deixa que um dia a dor te elucide e convença a esquecer-te no bem e a servir, por amar. Então compreenderás as forças do universo que o próprio Deus na lei, que ele mesmo estrutura diz, no imo do ser em cada criatura. Esperar, esperar. Esperar pelo momento oportuno, em que seremos capazes de tomar a decisão correta, pelo momento em que teremos a vacina, pelo momento em que teremos a cura para tantos males que nos afligem. Esperar, porque a vida segue uma progressão natural. Mas muitas vezes, na ânsia, né, do que está por vir, nós esquecemos de viver o momento presente. É como aquele aprendiz que quer ser mestre antes mesmo de realizar os exercícios tão necessários para seu aprendizado. É como aquele que quer liderar sem antes ser liderado. E com isso não tem a oportunidade de aprender sobre as dinâmicas, os processos da empresa. E como todos sabem, né, é preciso que a gente vivencie para que a gente aprenda, para que a gente possa orientar de forma correta. Então, tudo tem um passo, tudo tem um caminho, e muitas vezes nós queremos pular etapas, queremos estar à frente, e a lei natural nos diz que devemos esperar. Nós não vamos avançar num único momento, numa única existência. Mas nós que somos espíritos, né, espíritas, temos a consciência de que esta não é apenas a nossa única existência, que somos espíritos
né, imortais, que o que nós entendemos como morte nada mais é do que um processo orgânico, né, em que nós vamos nos despir dessa vestimenta carnal, mas continuaremos, né, nosso progresso, porque nós estaremos com as nossas mentes libertas, porque nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes. E se nós formos lá nas perguntas 132 e 133 do Livro dos Espíritos, vamos ver que nós fomos criados com o objetivo de quê? De evoluir, de nos aprimorar, né? Porque nós falamos de Deus e nós ainda personificamos muito Deus, né? A gente tem aquela ideia de imaginar Deus como um grande pai que nos acolhe, nos protege, mas sim, é um grande pai, mas porque a gente ainda não tem elementos para definir quem é Deus. Nos falta ainda entendimento da grandiosidade que é, né? A gente pode rever várias vezes a questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Entender que a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, mas ainda assim a gente tem a necessidade de personificar, porque a gente não consegue entender Deus. Alguns vislumbram Deus como sendo uma força da natureza. Mas, de todo modo, né, ainda que não tenhamos uma consciência tão clara do que é Deus, ao menos, né, nós sabemos que todos nós somos parte, somos criação. E como criação, nós também somos deuses. E nós também trazemos potências em nossa alma que precisam ser desenvolvidas para que nós também possamos, né, como Deus, participar ativamente dessa criação, atuando efetivamente sobre essa criação, né? Então nós estamos na vida para nos aperfeiçoarmos, para desenvolvermos nossas potências, para nos tornarmos elementos ativos nessa criação, contribuirmos para a evolução de todos os seres que habitam este planeta que tão generosamente nos acolhe nessa nossa existência, nessa nossa oportunidade de vida. Mas algumas pessoas perguntam assim, mas como saber o caminho certo a seguir? Nós temos aquilo que é chamado um livre-arbítrio. Como eu sei se eu estou fazendo a escolha correta? Será que foi exatamente isso que eu tracei para esta minha vida, quando eu estava lá no plano espiritual? Será que eu não estou desviando daquilo que tinha sido proposto para mim? Por que muitas pessoas precisam sofrer? Né? Então, muitos desses questionamentos permeiam a mente mesmo daqueles espíritos que já se encontram num caminho buscando essa evolução, tendo um entendimento do porquê estão aqui, né, na Terra. E aí, eu escolhi para a noite de hoje nós trabalharmos alguns conceitos que estão contidos em duas obras, né? Duas obras espíritas. Uma delas é uma obra que ela acaba sendo um pouco esquecida por vários de nós, mas é uma obra que ela é bem objetiva, mas tem um conteúdo riquíssimo e que ela foi publicada, né, em 1958, pela Federação Espírita Brasileira. Trata-se de uma obra de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é um livro chamado Pensamento e Vida. Esse livro, ele, na própria introdução, Emmanuel coloca, né, no próprio prefácio do livro, ele coloca que muitos perguntam a ele, né, um roteiro, um manual de como conduzir suas vidas aqui na Terra. E ele tenta, né, de forma bastante clara, objetiva, mostrar, né, ao longo de vários tópicos, né, que são tratados neste livro, né, como que nós devemos ter esse entendimento do que os espíritos, né, quando nós despimos dessa vestimenta material e nossas mentes ficam mais abertas
abertas para a realidade da vida espiritual, como os espíritos observam a condução da nossa vida aqui na matéria. Então, nós vamos falar um pouco, né, sobre esse conteúdo do livro Pensamento e Vida, e também vamos trazer um pouco de Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor, quando ele fala da questão das potências da alma, da qual o pensamento está inserido como uma importante, né, uma importante potência da nossa alma. E aí, quando a gente pensa, né, nas lições de Emmanuel, já lá no prefácio, ele coloca o seguinte, que muitas vezes, né, para nossos irmãos que estão, eles chamam assim, internados nessa esfera física, ele diz o seguinte, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Olha que profundo isso, ó. O pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, ele coloca Deus como um Pai, que é todo amor, né? Dentro daquilo que Jesus já havia nos ensinado, né? Porque Jesus é o maior modelo, né, que nós recebemos aqui na Terra, né? Um guia para todos nós. E Jesus, se nós formos ver, Jesus não deixou nada escrito, nada registrado, nenhum manual de conduta. Né, mesmo quando se viu em situações, né, difíceis e delicadas, né, como a gente observa naquele caso da mulher adúltera, em que ele chega e ele é testado por aqueles que estão ao seu redor para saber qual seria a conduta dele, ele responde assim, ele diz para todos, quem não tiver, né, um telhado de vidro ali, que atire a primeira pedra, mas quando ele olha para aquela mulher, ele não vai dizer para ela o que ela tem que fazer. Ele simplesmente olha para ela e diz, vá e não peques mais. Né? E ele olha com qual sentimento? Ele está julgando a conduta dela? Ele está querendo saber por que ela foi colocada ali? Não. Ele simplesmente olha para ela com um olhar de amor. Né? Então, Emmanuel coloca isso para a gente, que nós estamos aqui no momento das nossas vidas, em que o nosso pensamento, a forma como nós trabalhamos os nossos pensamentos, né, vai criar a vida que a gente procura. Então, se nós trazemos os nossos pensamentos sempre muito carregados de preocupação, de sofrimento, sempre pensando muito no que os outros estão fazendo, aquilo vai trazendo para a gente, aquilo vai tendo reflexo em nós mesmos, e aí nós vamos tendo uma vida preocupada, uma energia pesada, né? Agora, quando a gente se abre, a coisa muda. Né? Quando a gente tem um pensamento positivo, quando a gente começa a ter um olhar positivo diante das realidades da vida, a gente traz para a gente uma vida não isenta de desafios, mas uma vida com mais leveza, uma vida melhor, né? Porque a gente consegue se abrir até mesmo para receber as vibrações, né, do plano espiritual. Porque nós sabemos que nós estamos aqui e a física quântica, à medida em que ela avança, ela vai dissipando determinadas, né, questões que ainda são para nós difíceis de serem entendidas, mas a gente ainda traz muito aquela percepção do catolicismo, do céu, do inferno, e a gente sempre acha, quando pensa no plano espiritual, assim, uma coisa acima, abaixo, esquecendo, né, que a Terra é redonda, que a coisa é... Então, a gente não consegue ainda perceber isso, né? E a física quântica vai mostrando para a gente que não, que essa relação mundo espiritual, mundo material, ela é muito mais, ela tem uma interação muito maior do que a gente consegue supor. Ela é muito mais intensa do que a gente consegue supor, né? E vai trazendo para a gente essa relação, assim, mostrando mesmo a dinâmica de fluidos, a nossa forma de se entender, né? Os nossos pensamentos, como eles vão ter uma ação concreta, né? Real, né? Esse pensamento, como ele de certo modo, ele também é matéria, e a gente começa
a dissipar certas nuvens que a gente tem quando a gente pensa sobre isso. Mas o fato é que, já estudando as obras básicas, a gente vai entender o quê? Que nós temos uma relação direta com os espíritos, porque eles influenciam diretamente as nossas vidas. Nós estamos o tempo todo numa sintonia e se aproximam de nós espíritos que estão na mesma frequência, né? Porque nós vamos pensar, o nosso pensamento ele vibra, ali tem ondas magnéticas que têm frequência, como a frequência do rádio. Então, vai sintonizar quem está naquela mesma frequência. Né? Então, se a minha frequência está num determinado patamar, vão vibrar aqueles espíritos nesse patamar. Se ela está mais acima, aqueles que estão um pouco mais acima. Se está mais acima, aqueles que estão mais acima. E o que acontece muitas vezes é que os espíritos amigos, né, que têm já um certo grau de consciência, percebendo que nós estamos, né, de repente buscando coisas erradas, fazendo escolhas erradas, eles se aproximam de nós, né, tentando nos orientar, tentando nos passar algo, né, de positivo, mas muitas vezes a gente está totalmente fechado, porque os nossos pensamentos estão ali, fixos no problema, fixos na preocupação, e a gente não se abre. No livro Sexo e Destino, de André Luiz, isso fica muito claro numa passagem em que há toda uma situação em que a equipe espiritual precisa interceder por uma jovem que está prestes a ser envolvida numa situação bastante delicada aqui na Terra, e eles vão buscar auxílio em vários daqueles companheiros dela aqui na sua vida material. E eles dizem isso, ninguém com as antenas ligadas, ninguém capaz de perceber as nossas vibrações, os nossos encaminhamentos, todos ali muito fechados nos seus pequenos problemas do cotidiano, né? Então, isso serve de lição para nós, que nós precisamos trabalhar o nosso pensamento. A nossa mente, né, nós devemos ver que ela é um espelho vivo, né, da consciência lúcida, né, e a gente deve imaginar a nossa mente como se ela fosse assim, um grande escritório. Isso aí quem está dizendo não sou eu, é Emmanuel no livro Pensamento e Vida, em que ele diz o seguinte: imaginemos a nossa mente como um grande escritório que seja dividido em várias seções de serviço. Né? Então, nós temos, por exemplo, um departamento que é o departamento do desejo, em que nesse departamento estão operando ali os propósitos, as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Há também o departamento da inteligência, dilatando ali os patrimônios da evolução, da cultura. O departamento da imaginação, amealhando riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros tantos departamentos que vão definir os investimentos da alma. Mas, acima de todos esses departamentos da nossa mente, nós vamos encontrar um, que é um que funciona como uma espécie de gerência, uma gerência vigilante, que governa todos os outros departamentos da nossa ação mental. E esse, né, esse departamento seria o departamento da vontade. A vontade, gente, é uma força extraordinária que nós temos. É o grande gerente das nossas mentes, né? E aí nós vamos ver que o cérebro, ele vai produzir essa nossa energia mental, né? Seguindo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, a vontade, né, é através da vontade que nós vamos ter o controle que vai nos dirigir para fazermos as escolhas da nossa existência aqui na Terra, estabelecendo, então, né, o nosso destino. Sem a vontade, o desejo ele pode se comprometer a enganos, a equívocos, que vão nos levar a séculos de reparação e sofrimento. A inteligência, por mais extraordinária que ela aparente ser, ela pode se aprisionar em ondas de criminalidade. Nós temos exemplos, né, da nossa história de pessoas extremamente inteligentes
que utilizaram essa inteligência de forma equivocada, né? A imaginação pode gerar muitos monstros na sombra. E a memória, não obstante a sua fiel função registradora, conforme a destinação que a natureza, né, lhe assinala, pode cair em relaxamento, porque a gente vai esquecer absolutamente de qualquer propensão que nós tenhamos no caminho do bem. Somente uma vontade suficientemente forte pode sustentar a harmonia do espírito e permitir que nós façamos boas escolhas e caminhemos num sentido do bem. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis coloca que a vontade é a maior de todas as potências e que a sua ação ela é comparável a um imã. A vontade de viver, por exemplo, de desenvolver em nós a vida, acaba atraindo para nós valiosos recursos vitais. E isso é o segredo da nossa evolução. Inclusive, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis coloca que a vontade pode atuar com intensidade sobre o nosso próprio corpo fluídico. E é interessante porque ele ainda coloca o seguinte: aliados assim à vontade, a confiança e o otimismo são outras tantas forças preservadoras, outros tantos baluartes opostos em nós, né, que são opostos a toda causa que leve a desassossego, perturbação, tanto interna quanto externa. Bastam, né, às vezes por si próprios, para nos desviar do mal. Então, muitas vezes nós, né, que somos espíritos, espíritas, nós estamos lá estudando o Evangelho, nós estamos lá indo às reuniões públicas na nossa casa espírita, e a gente escuta as pessoas falando assim: ora, confia, irmão. E a gente pensa assim: mas confiar, e a gente ainda tem a nossa fé vacilante, né? Porque a gente fica sempre buscando confiar em algo que seja sobrenatural, algo que está além. Mas a gente tem que ser capaz também de confiar nas potências que Deus nos deu, porque nós também somos obras da criação. Nós também somos forças capazes de atuar nessa criação, dentro dos recursos que dispomos, da forma, né, de tudo que temos, mas fazendo o melhor possível dentro daquilo. E para isso, nós precisamos olhar para as situações da vida com coragem e com otimismo. E aí eu costumo brincar que, quando criança, eu li aquele livro Poliana, da Eleanor H. Porter, que é um livro que é muito recomendado, muitas meninas leem na fase infantil, teve até uma novela que passou no SBT, e essa personagem, ela brinca, ela tem uma brincadeira que chama o jogo do contente. Então, ela tem por hábito, o que é o jogo do contente? Para cada situação da vida que é adversa, ela tenta olhar um lado positivo daquilo. É quase uma brincadeira de resiliência, né? Ela vai olhar o lado positivo. A postura da Poliana, né, dadas as circunstâncias, né, do nosso mundo, da nossa vivência, ela pode parecer até mesmo uma situação, uma postura ingênua, né, por muitas pessoas. Mas eu acho que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai assimilando e vai começando a ter uma postura mais parecida com Paulo. Porque o que Paulo dizia? Paulo dizia assim: é preciso observar tudo, observar todas as situações, mas vamos reter somente aquilo que é bom. Então, é muito importante que a gente seja capaz de olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor, para olhar o que as pessoas falam sobre nós, né? Como as pessoas veem as situações pelas quais nós passamos, manifestem suas opiniões, mas é importante que nós tenhamos consciência de assimilar somente aquilo que é bom, que aquilo que a gente não é capaz de alterar ou mudar, que a gente espere, como diz Maria Dolores, né, na leitura inicial, em que ela traz para a gente, né, na lei de Deus, em que ela diz assim: esperar, esperar.
porque há coisas que precisam de tempo para serem resolvidas. Elas não serão resolvidas assim de supetão, porque nós mesmos precisamos de tempo para amadurecer. E a vida tem todo um processo, é toda uma dinâmica, né? Então, a vontade de viver, né, de desenvolver em nós a vida, atrai para nós novos recursos vitais, e à medida em que nós encaramos essa existência com otimismo, com coragem, nós vamos recebendo isso também, né? O simples fato de nós sermos capazes de olhar para aquela situação adversa, aquilo que a gente chama de mal, né, se abre para nós possibilidades de enfrentarmos e de vencer, diminuir então a importância daquilo, né? Muitas vezes a gente dá uma importância para as coisas, para os fatos, que é maior do que eles realmente têm, né? Mas se a gente conhecesse a extensão dos recursos, né, que nós temos, né, talvez a gente tivesse mais confiança mesmo em nós não iríamos nos julgar tão fracos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está lá na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde Leon Denis coloca para a gente isso, que à medida em que nós, né, entendermos, né, as nossas dimensões, nós seremos capazes de compreender a nossa força e nós vamos perceber que nós somos capazes de criar o nosso futuro. E ele coloca mais, ele coloca que cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. E ele diz que uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fito, constituem centro de forças irresistíveis. Por isso que quando nós nos unimos em vibração, em sintonia, essa força, né, ela é maior do que quando estamos sozinhos, porque ela tem força, a vontade tem força, né? Nós vamos criar um centro de forças ali muito grande. A vontade, ela é ação. Então, nós precisamos ter consciência disso, né? E nós vamos perceber que as humanidades, elas são focos mais poderosos ainda, que vibram através da imensidade. Então, muita gente fala assim, mas eu nasci no lugar errado. Esse mundo está todo errado. Mas a gente tem que pensar assim, se a gente está aqui, é porque a gente tem que estar. Algum motivo tem que ter para a gente estar aqui. Aí tem gente que olha para a situação presente e fala assim, mas eu joguei pedra na cruz. Eu fiz isso de errado. Que eu quero saber o que eu fiz para merecer isso. Por que ao invés da gente pensar assim, a gente não pensa assim? De que modo eu posso contribuir para melhorar o mundo que eu vivo? Aí tem gente que fala, mas eu não sei fazer nada tão grandioso assim. Mas quem disse, né, que a gente só precisa de gente fazendo coisa grandiosa? O que parece pequeno para muitos é o que é grande aos olhos, né, da criação. Porque se nós nascemos numa sociedade, se nós nascemos nessa vida social, é porque nós precisamos contribuir para essa vida social. E a gente começa a nossa vida social onde? Na família. Então a gente deve começar a pensar assim, qual é o meu comportamento diante da minha família? Como eu me comporto diante daquele familiar que muitas vezes me parece desafiador? Qual é a minha conduta diante daqueles que me são caros? Ou daqueles a quem eu tenho mais dificuldade? Eu me afasto deles? Eu procuro me aproximar? Qual é a minha relação com a minha casa, com o meu ambiente doméstico? Eu só chego em casa trazendo preocupações e reclamações sobre o trânsito, sobre o dia, sobre o trabalho? Ou eu consigo chegar em casa e trazer um pouco de positividade, afeto, segurança, harmonia, tolerância? Quando eu estou em casa, eu estou muito preso à televisão ou eu estou buscando dialogar com os membros da minha família para saber de seus anseios, de suas necessidades? Quando eu vou preparar o alimento da minha família, qual é a minha cota de amor que eu coloco? O que eu estou colocando de mim ali? Eu faço aquilo de forma mecânica? Porque o alimento, ele recebe aquela energia. Qual é a energia que eu coloco no prato que a minha família recebe? Então, a gente começa pelas pequenas ações
né, a buscar isso, né? Nós somos um foco de vibrações. Qual a vibração que a gente está trazendo? Qual a vibração que a gente está trazendo para o nosso lar? E aí, se a gente vai para o ambiente do nosso trabalho, quando nós chegamos no nosso ambiente de trabalho, a gente olha para o nosso colega de trabalho só para olhar o defeito do que ele faz, ou a gente olha para, vamos lá, vamos tentar trabalhar juntos, vamos buscar o nosso melhor, vamos tentar ajudar aquele que porventura não está legal. Porque é aquilo que eu falo. Quando tem aquela música do Lulu Santos, que a vida vem em ondas, né? Eu não sei nem se ele é o autor da música, ele é o intérprete, mas a vida vem em ondas é literalmente isso. A nossa vida, ela vem em ondas. Essa vida presente, ela tá assim. Tem hora que tá uma calmaria, tem hora que vem uma pandemia. E aí? Como é que a gente fica? Tem gente que diante da pandemia, disse assim, mas com tudo, até que está indo bem, eu estou conseguindo ficar em casa, estou olhando mais para minha família. Tem gente que diz assim, eu estou passando fome, eu não estou conseguindo nada. Então, é nessas horas que as leis de sociedade precisam se fazer presentes para que esse que está até que está tudo bem consiga estender a mão e segurar esse que está passando fome. O que perdeu o emprego seja acolhido pelo que tem. E a gente precisa ser capaz de olhar para o outro, né? E colocar as nossas vibrações assim. De nada adianta a vibração de angústia, de nada adianta eu sentar de frente da televisão e ficar assim, mas está tudo tão ruim, está tudo péssimo, está tudo horrível. A gente acaba levando, né? Contribuindo para esse mundo, fique mais pesado, pior ainda. Eu tenho que ser capaz de olhar e falar, está acontecendo isso, então eu vou ajudar. Como aconteceu agora, quando teve essa crise em Manaus, que faltou oxigênio, teve muita gente que parou diante da televisão e só ficou assim, mas está tudo péssimo, horrível. Assim. Teve gente que pegou o telefone e falou assim, como é que eu posso ajudar? Eu posso mandar alguma coisa para ir? Teve gente que fez cotinha, que deu assim R$10 e juntou com um monte de gente e conseguiram mandar dinheiro para comprarem oxigênio para várias pessoas que precisavam. Então, às vezes, a gente acha que para ajudar a gente precisa de muito, mas para ajudar a gente só precisa de vontade. Porque se a gente espera para fazer um ato de caridade, pode ser tarde demais. A caridade é urgente. E aí, quando a gente fala isso, a gente não fala só de caridade material, a gente fala também da caridade verdadeira, que é a caridade que é a nossa entrega e que é de nós mesmos, é a nossa vibração real pelo outro. Quantas vezes eu costumo dizer assim que a tecnologia entrou de forma avassaladora nas nossas vidas, mas a gente ainda não sabe lidar com ela, né? Então ela acabou nos distanciando um pouco daquelas pessoas que são próximas a nós. Então, se antes, quando a gente sabia que alguém estava doente, a gente batia lá e dizia, amigo, está precisando de alguma ajuda, muitas vezes agora a única coisa que a gente faz é pegar o WhatsApp e dizer assim, oi, você está bem? Melhorou hoje? Como é que você está? Mas quando eu escrevo ali no WhatsApp ou em qualquer outra rede social, me falta o olho a olho, me falta o abraço, me falta a generosidade, a gentileza de levar um bolo quentinho, de estar presente e, principalmente, de oferecer aquilo que tantos precisam, que é uma escuta aberta, uma escuta que não precisa ser, né, seguida de conselhos, não precisa vir com julgamento, uma escuta, simplesmente ouvir. Muitas pessoas hoje simplesmente precisam de alguém que sejam capazes de ouvi-las. Tem muita gente falando, muita gente sabendo tudo. As redes sociais trazem para a gente um conteúdo que a gente está o tempo todo, a gente não consegue nem absorver 10%, sei lá, acho que 1% de tudo que a gente recebe todo dia. Então é muita gente falando. Mas será que a gente está abrindo, né, os nossos sentidos? Será que a gente está se abrindo para escutar aqueles que precisam ser ouvidos diante das suas necessidades, diante das suas questões, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso, porque isso é a verdadeira caridade, é nós estarmos presentes para o outro. Muitas vezes a gente acha assim, eu tenho que dar a bolsa de alimento, mas quando a gente dá a bolsa de alimento, a gente escuta um anseio daquele que está recebendo, porque às vezes a necessidade dele é muito maior na esfera, né, emocional do que na esfera material. Porque muitos têm questões muito profundas,
né? Nós precisamos ser capazes de estar abertos, de olhar para o outro. Nós temos nossos sentidos muitas vezes perfeitos e nós não somos capazes de usá-los com todas as suas potencialidades. Nós olhamos, mas nós não enxergamos o outro. Nós ouvimos, mas nós não escutamos em verdade o outro. Nós usamos os nossos lábios para fala, né? Mas a gente muitas vezes, até quando nós nos alimentamos, nós nem sentimos exatamente o paladar daquilo, do alimento que está entrando, porque a gente come tão no automático, a gente fala no automático, a gente escuta no automático, a gente vê no automático. E com isso, a nossa vida vai passando. E é preciso que nós estejamos, né, mais conscientes do nosso papel como potências divinas, que nós sejamos mesmo responsáveis por essa nossa vida e cientes de que nós estamos aqui contribuindo para a criação. E que não adianta só reclamar do que o outro deixou de fazer ou do que o outro faz errado, mas que eu tenho que buscar fazer o melhor que eu puder fazer sempre. Né? Tem gente que fala assim, mas Deus deu o livre-arbítrio, mas será que existe livre-arbítrio mesmo? Será? Se Deus sabe de todas as coisas, como é que existe esse livre-arbítrio? Né? Existe, porque a gente ainda não consegue compreender totalmente Deus, né? E a verdade é que nós temos que ser capazes, né, de fazer as nossas escolhas. Ninguém vai escolher por nós, né? E nós podemos sim alterar determinadas situações por escolhas nossas, né? E a gente sabe que esse momento presente, esse momento atual, é um simples episódio de uma longa história que nós vamos construindo através de vidas sucessivas. É um fragmento de uma grande cadeia que se desenrola para todos nós através dessa imensidade. Né? E constantemente vão recair sobre nós resultados das nossas obras. A alma humana, ela vai seguir esse nosso caminho, né, diante de uma atmosfera que pode ser uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações do nosso próprio pensamento. Então, da mesma forma que a vontade, o pensamento é também uma outra grande potência da nossa alma, né? Então, o que a gente percebe é que a nossa alma, ela vai se desenvolver através dos nossos esforços aqui, né? E nós vamos compreendendo, a partir das vivências que nós temos, que a inveja é irmã do ódio e que muitas vezes o ser vai ser menos feliz no luxo, na abundância, do que muitas vezes aquele que está ali passando por uma experiência da miséria ou da pobreza, né? O poderoso aprenderá nele a bondade com o sentimento de solidariedade que a todos liga através de nossas vidas e que pode obrigar-nos a voltar pequenos para adquirirmos as virtudes modestas. O cético achará nele a fé, o desanimado as esperanças duradouras e as resoluções viris. Todos os que sofrem encontrarão a ideia profunda de que uma lei de justiça preside a todas as coisas e que não há, em nenhum domínio, efeito sem causa, parto sem dor, vitória sem combate, triunfo sem rudes esforços, mas que, acima de tudo, reina uma perfeita e majestosa sanção e que ninguém está abandonado por Deus, né? De que é uma parcela. Então, o que a gente vai observando, gente? Que Emmanuel traz para a gente, né, uma reflexão de que a nossa vida é isso, nós estamos em constante aprendizado e nós vamos tendo vivências aqui que vão nos propiciando o aprendizado, o crescimento, de acordo com aquilo que nos é necessário. Né? O pensamento, ele é criador, ele não vai atuar somente em nós, mas ele também em quem está ao redor de nós, né? Ele vai influenciar para o bem ou para o mal, e atua principalmente em nós, né? Mas o que a gente tem que perceber é o seguinte: em todas as nossas relações sociais, quaisquer que sejam eles, é preciso que a gente sempre lembre o seguinte: os homens, eles são viajantes, ocupando postos diversos na escala da evolução, pela qual todos subimos. Por conseguinte, gente, nada devemos exigir,
nada devemos esperar que não esteja em relação com o seu grau de adiantamento. A todos os que convivem conosco, a todos os que compartilham conosco desta vivência aqui na Terra, nós devemos ter tolerância, benevolência e até perdão, porque se eles nesse momento nos causam prejuízo, se escarnecem de nós e nos ofendem, é quase sempre por falta de compreensão e de saber, né? Então, o que nós vamos perceber é que todos nós estamos aqui e temos ainda reflexos do passado muito presentes na nossa existência, né? Tem gente que fala assim, mas alguns companheiros, né, eles às vezes falam tão bem, mas as suas ações não são tão coerentes com a sua fala, mas já estão ali num caminho. Às vezes o pensamento dele ainda traz essas marcas do passado, e por mais que ele se esforce por uma mudança, ele não consegue, né? Alguns outros, né, já não conseguem nem mesmo ter essa fala positiva, a gente vê que ainda estão muito arraigados, muito presos às questões simples da matéria, e muitos têm discurso de ódio ainda, de fragmentação, e ainda não compreenderam o nosso real papel aqui na Terra, né? Mas a gente tem que perceber o seguinte, nós estamos aqui nesta vida para podermos aprender. Somos grandes aprendizes. E aí a gente lembra, né, uma letra do Gonzaguinha, que ele dizia assim, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E aí alguém vai dizer assim para mim, mas a gente pode ser feliz vivendo num mundo de provas e expiações? A gente pode ser feliz num mundo tão desigual? A gente pode ser feliz dentro de uma felicidade possível. Aquela felicidade que nos faz acordar a cada dia e dizer assim, hoje eu tenho uma página em branco na minha vida, onde eu vou escrever somente coisas boas, onde eu vou olhar para as situações do mundo com olhos de ver, onde eu buscarei estender minhas mãos a todos aqueles que precisam, onde eu buscarei levar uma escuta honesta e sincera a todos os meus amigos que precisarem ser ouvidos, onde eu usarei meus lábios, o meu poder de fala, para transmitir somente boas palavras, boas mensagens, bons sentimentos, onde usarei minhas mãos para o trabalho no bem, e os meus pés me levarão somente para bons lugares, para o caminho de luz. E assim que possamos, ao término de cada dia, preenchermos esta folha de boas coisas. E isso nos dará a felicidade possível. Quando nós começarmos a perceber que quem está ao nosso lado não é um inimigo, mas é um irmão, que muitas vezes está equivocado, mas a postura dele, mesmo equivocada, nos traz muito entendimento, nos faz trabalhar a nossa paciência, nos faz trabalhar o nosso egoísmo, nos faz trabalhar uma série de coisas. Muitas vezes, para podermos conversar com aquele irmão que às vezes parece ser difícil, que está preso a uma ideia que nós sabemos que está equivocada, nós temos que estudar ainda mais, conhecer ainda mais, temos que modificar o nosso ambiente interior. Então, quanto aprendizado nós temos no convívio com o outro? Que nós possamos nos desarmar, que nós possamos aprender a olhar para o outro, e se nós ainda não somos capazes de ser como Jesus, que nos ensinou a amar a todos, que nós minimamente aprendamos a respeitar o nosso irmão, a olhar para ele, no entendimento de que ele é um espírito que, como nós, está buscando seguir a sua trajetória, né? E que, assim como nós, tem erros e acertos, mas que possamos todos nós vibrar, né? Para que ele também chegue
a esse momento, né, de acertar mais do que errar, assim como nós. E aí, dentro dessa coisa, né, nós vamos ter a vontade, vamos ter o pensamento, e nós vamos seguindo. A Carla está colocando aqui para gente que o avô dela, né, que era o senhor Ângelo, já dizia: o grande segredo da felicidade é estarmos sempre satisfeitos com o que Deus nos concede. É isso aí, Carla. A gente tem que ter, na verdade, gratidão. A cada manhã que nós acordamos e que nós percebemos assim, estamos aqui numa nova oportunidade de aprendizado, nós devemos ser gratos, né? E devemos valorizar mais aquilo que temos, né? Em detrimento de ficar lamentando por aquilo que nós não podemos ter. Ou olhar para o outro e imaginar que a nossa vida seria melhor se nós vivêssemos como o outro. Porque, na verdade, apesar de estarmos todos nós aqui na Terra, vivendo, né, essa experiência, né, em conjunto, cada um de nós, né, é uma história individual. Cada um de nós tem necessidades que são bastante individuais, né? E nós precisamos trabalhar questões, né, não só da coletividade, mas questões individuais também. Então, muitas vezes eu preciso passar por determinadas situações que você já não precisa passar, mas ao mesmo tempo você precisa passar por outras situações que eu já não preciso passar por isso, né? Ou que vou passar em um outro momento, né? Mas o importante é que estejamos todos conscientes de que estamos todos em evolução, em caminho. Então, eu não posso nunca, né, me sentir numa situação nem superior nem inferior a ninguém. Eu estou em trajetória, como todos aqueles que compartilham conosco dessa jornada. Então, essa jornada, ela pode trazer para a gente, como resultante, né, sofrimento, ou não, né? Porque Leon Denis ainda fala da questão da dor, que a dor ainda é presente nesse estágio que nós encontramos da evolução. Mas a dor, ela pode ser para nós encarada como um desafio a que devemos buscar recursos para superar, ou ela pode ser encarada como um grande sofrimento, motivo de tristeza, de angústia e de preocupação. A diferença é que quando eu olho para a minha dor como um desafio, que eu vou me abrir em oração, dentro dos recursos que me forem possíveis, né, para que eu busque ali formas de superá-la. Agora, quando eu me prendo, né, ao sofrimento, à angústia, à lamentação, eu começo a ficar tão, né, focada só naquilo que eu não consigo me abrir às soluções que podem surgir para que eu transforme aquela dor numa forma de crescimento e de evolução. E é isso que o Espiritismo nos ensina. O Espiritismo não nos ensina, de modo algum, a ficarmos fazendo apologia do sofrimento ou da dor, como alguns falam. Mas o Espiritismo nos ensina a termos consciência de que nós somos espíritos, que temos potências que precisam ser trabalhadas e que devemos ter consciência dessas potências e ter um entendimento de que nosso pensamento é criador, de que a nossa vontade revigora nosso fluido vital, nos dá disposição e disponibilidade para enfrentar os desafios da vida. E que quando nós mantemos uma postura otimista, né, e vibrando positivamente diante dos desafios da vida, tudo conspira a nosso favor, porque o Espiritismo é vida, Espiritismo é amor. Muita paz para todos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos. Eu estava aqui ouvindo a palestra, pensando em tanta coisa, mas antes de eu falar com as coisas que eu estava pensando, eu vou colocar uma outra mensagem aqui da Carla, que eu acho que isso aqui sintetiza o que a maioria das pessoas que assistiram a palestra hoje ainda vão assistir. Ela vai estar no Facebook, né, e no canal do YouTube do Bezerra. É o sentimento da maioria das pessoas. Obrigada, Carla. Não, né? Cadê? Tá lá em cima. Obrigada. A gente tentou passar bastante assim, do que está realmente nos livros, e aí realmente a gente recomenda, quem puder,
tem o PDF gratuitamente. Isso é uma coisa boa que a internet trouxe para a gente, né? A gente consegue pegar o livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Ele é um livro pequenininho, leitura fácil, mas leitura bem profunda. E aí, no segundo momento, quem puder, vai ler O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que é outra obra que a gente, né, gosta bastante, que a gente baseou um pouco a nossa fala da noite de hoje. Teve um momento que você comentou sobre ajudar as pessoas. Falou até do exemplo aí da falta de oxigênio, né? E eu lembrei, aí a gente quando vê isso, a gente observa as pessoas uma empurrando para a outra, né? Não, porque a função desse, daquele outro, e as pessoas estão morrendo. Aí eu lembrei de uma frase que, se não me engano, é do Chico Xavier, mas eu não tenho certeza. Se alguém souber, pode me corrigir se eu estiver errado. Quando a caridade é muito discutida, o socorro demora para chegar. É alguma coisa assim. Então, quer dizer, enquanto a gente fica preocupado, e ainda bem que algumas pessoas que têm condições financeiras ajudaram, né? Compraram cilindros de oxigênio, enviaram, etc. Aí você falou também, o que eu posso fazer para ajudar se eu não tenho condições de ajudar? Várias vezes na explanação você falou sobre o pensamento. Nosso pensamento é força criadora. Tem outro livro também que é do... esqueci o nome dele. Pensamento e Vida. Não, Pensamento e Vida não. Pensamento e Vontade. Ernesto Bozano. Pensamento e Vontade. Onde ele fala sobre esse nosso pensamento, como é criador, o ponto que ele chega. Então, quando a gente faz as nossas preces, pedindo para que aquelas pessoas possam, com certeza essa ajuda vai chegar, essas preces vão chegar e vão tocar o coração daquelas pessoas que podem ajudar. E muitas vezes você fala, mas prece. Não, mas a prece é importante. Se a gente não fizer, né, as pessoas não vão conseguir, etc. Mas no momento do desespero, a gente envolver essas pessoas que estão à frente para elas conseguirem, né, reverter uma situação delicada. Né? Aí que tem várias pessoas participando, agradecendo. A Joana falando que a maravilha de palestra, adorei. A Denise também, agradeço a palavra por me fazer repensar muitos pontos de vista e posicionamento. A Denise é aluna querida, Joana, beijo. E assim, eu queria só comentar isso, que os desafios, eles são para todos nós, né? Até eu que nesse momento ocupo assim, um espaço de fala, né? O meu ouvido é o mais próximo, a gente está sempre aprendendo. Mas uma coisa assim que a experiência, né, nos mostra é isso, a gente precisa ser capaz de olhar para o outro, né, em sua totalidade. Muitas vezes a gente olha com um olhar de julgamento, e quando a gente olha com um olhar de julgamento, a gente está olhando com uma visão que é nossa, e que não necessariamente é a visão da realidade. Então, quando a gente costuma falar muito dessa questão da caridade, porque a gente vive num país com muitas desigualdades sociais e tudo, e a gente tende, por exemplo, a criar determinados ninhos assim de segregação mesmo, né? Então eu vejo, por exemplo, assim, amigos que falam, mas eu controlo quem são as amizades dos meus filhos, ele só brinca com as crianças lá do condomínio e tudo. Mas eu costumo dizer assim, a vida não é um movimento dentro de um condomínio, né? A gente sai para a vida quando a gente vai estudar, quando a gente vai trabalhar. Então, olhar para aquelas outras crianças que não têm a mesma oportunidade que os nossos filhos têm hoje, por exemplo, é olhar pelos nossos filhos, né? Então eu brinco assim, se a gente não está ajudando, né, ainda por amor, que a gente haja por egoísmo para criar um mundo melhor para os nossos filhos, porque a gente percebe que a gente está numa vida de sociedade não é à toa, a gente só está aqui para se ajudar, porque aquele que está sofrendo, aquele que está mal, ou aquela criança que não tem tantas oportunidades e que acaba indo para o mundo, né, do crime, né, ela acaba tendo reflexos sobre nós também. E aí tem uma coisa muito interessante que é colocado lá no Pensamento e Vida, é que quando a gente olha para alguém que está, né, um irmão nosso que hoje está equivocado, que está indo para um lado do crime, é muito importante que a gente não confunda, né, o crime com o indivíduo.
Porque o ato equivocado, ele merece sim ser condenado, ele precisa ser moldado, mas o indivíduo, ele só precisa do nosso amor, da nossa compreensão, ele só precisa da nossa vibração positiva, porque ele pode mudar, né? Ele está num momento, né, um momento equivocado da vida, mas ele pode mudar. O crime, né, aquela postura equivocada dele é errada, mas ele, enquanto espírito, ele pode mudar e ele precisa dessa vibração positiva para que ele mude, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, nós espíritas, né, nós não podemos nunca dizer bandido bom é bandido morto. Por quê? Porque a morte não existe. Como é que a gente vai dizer isso? E aí ele só vai desencarnar com os mesmos equívocos. Né? Tomara que a gente consiga aqui, enquanto ele está nessa experiência terrena, ser capazes de ensinar, orientar, que ele encontre pessoas no caminho que o acolham, porque muitos, né, de nós, simplesmente o que a gente precisa é de acolhimento. O mundo precisa hoje de acolhimento. Estamos vivendo um mundo ainda com muito individualismo, né? A gente precisa pensar mais uns nos outros, né? Nós precisamos nos abrir mais aos outros. E aí a Carla coloca: caridade pura vem da alma, sem hora nem lugar. É doação pura de coração e muita vibração. É isso aí, Carla. Então, às vezes tem gente que fala assim: mas o menino está lá no sinal, se eu der alguma coisa para ele, ele vai dar para a mãe está aproveitando da criança. Mas, gente, eu pergunto, a gente já passou fome para saber exatamente o que vai no coração dele? Então, é aquilo, a gente não sabe, né? A gente não pode esperar para ajudar. Né? E aquilo, a nossa postura, ela deve ser sempre a postura de: se eu posso ajudar, por que não? Se ele vai fazer um emprego ruim daquilo, do elemento, daquilo que eu forneci para ele, a responsabilidade é dele, já não é mais minha. Mas eu fiz a minha parte, né? Eu fiz o que eu pude. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que às vezes não têm dinheiro para dar para aquelas crianças que estão no sinal, mas quando eles têm oportunidade, eles param para conversar, eles dão um gibi, as crianças ficam tudo felizes lá, ganham um gibi. Então, assim, são pequenos atos que nós podemos criar e trazer para a nossa existência, né? Nós não estamos aqui por nós mesmos, nós nascemos na sociedade é para nós vivermos esse mundo de troca, né? Olharmos para o outro. É muito comum hoje a gente estar vivendo um mundo de muitas polarizações em todas as esferas, né? Então a gente olha para o outro e fala: mas ele está errado, ele está falando coisa errada, não sei o quê. E que a gente não fique só apontando para o outro que ele está falando errado, mas que a gente fale o que é certo, que a gente divulgue o que é bom, a gente divulgue o que é bacana. E aos poucos as pessoas vão percebendo naturalmente, porque, como diz Maria Dolores, às vezes é preciso esperar até que o fruto amadureça e todos consigam provar daquilo, né, com consciência, né? É isso. Bom, vamos então, não ter mais participação aqui. Vamos aqui encerrar nossa palestra da noite. Mais uma vez agradecendo a Roberta pela oportunidade de estar ouvindo, né? Para poder refletir sobre tudo isso, botar a cabeça no travesseiro mais tarde, ver se a gente consegue colocar em prática um pouquinho disso tudo que a gente está aprendendo com a doutrina espírita. Então, gente, semana que vem a gente está aqui de novo, na quarta-feira que vem, tá? E eu vou fazer a prece para a gente encerrar. Jesus, Mestre querido, mais uma vez agradecemos a Ti por tudo. Rogamos o auxílio, o amparo da esfera superior, que possa derramar sobre todos nós aquilo que necessitamos, de acordo com o merecimento de cada um. Envolva, Mestre amado querido, a todos aqueles que estão necessitados de Ti, que estão nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, todos aqueles que estão vagando pelas ruas, sem rumo e sem direção. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Graças a Deus. De novo, obrigado, tá, Roberto? Por tudo. E até uma próxima vez. Com certeza o pessoal vai pedir. Eu agradeço. Que a próxima seja presencial, quem sabe, né?
Um Pois é. abraço para todos os amigos do Bezerra. Sempre um prazer, tá? Abraço para todos.